vamos fazer a nossa leitura a partir do capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Agora Deus chamou um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E começou ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim paciente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que giraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aplicação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já está posto, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando acabares da terra, não te dará mais o seu povo, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que pode ser perdoada. Eis que eu me lanço da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Nos comentários nos nossos encontros anteriores, nós fizemos aquela varredura sobre o registro para que pudéssemos nos familiarizar com o relato. Identificamos nesse relato uma série de informações que demonstram uma trajetória onde uma relação estreita entre o pai e o filho, ou questões do filho, que age de uma forma muito peculiar. Observamos uma dinâmica na intimidade de Caim, que era, sem dúvida, a expressão da sua idade evolutiva, e, ao mesmo tempo, realçou-se para nós a expressão de misericórdia do Pai, definindo uma síntese nesse primeiro momento, do capítulo 4, como sendo uma oportunidade de recomposição do destino. Quando abordamos o primeiro versículo, conheceu Adão a Eva, sua mulher, nós trabalhamos no passado a importância do conhecimento como elemento decisivo nas linhas de relação. Linhas de relação não exteriores, mas dentro da nossa própria intimidade. Adão, o plano intelectivo, o plano mental de racionalidade, necessitava ter uma familiaridade, um conhecimento profundo com as expressões femininas ou o sentimento manifesto através da personalidade Eva. E essa Eva é quem faz a declaração do nascimento do fruto como um presente do Senhor. Alcancei do Senhor um varão. E o varão ficou para nós como sendo essa condição renovada, onde nós nos orientamos na vida a partir de um direcionamento lúcido. Essa lucidez em Caim
poderia ser visto a princípio até como um paradoxo. O varão seria a expressão da lucidez. No entanto, Caim não vivencia esse direcionamento da lucidez. Alcancei um varão. Então nós podemos dizer que, primeiro, Caim tem, primeiro, a referência é feita ao nome Caim. Teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão. Caim seria aquele que consegue trabalhar os elementos num plano de concretude. Caim é o componente que fala dessa queda, uma expressão pedagógica. Essa queda que representa uma oportunidade de implantação de uma metodologia nova para que as nossas questões possam ser trabalhadas de uma outra forma. Aquilo que não deu certo dentro do sistema será elaborado, trabalhado em outro contexto para que as questões pessoais de Caim possam ser renovadas. Então a queda deve ser um componente de perda de oportunidade, deixa de ser um componente, vamos falar assim, entre aspas, anti-evolutivo, para ser um componente evolutivo. Como se fosse aquele movimento natural, que nós acendemos, visualizamos a possibilidade de uma série de experiências, mas ainda não incorporamos esses elementos na nossa intimidade. Esses elementos ainda não fazem parte do nosso patrimônio, embora nós já possamos dar notícia da existência de uma série de comportamentos novos. Então, inicialmente, temos Caim. Caim como a expressão da terra. Mas Caim é um varão. Em Caim existe a possibilidade de um direcionamento num plano de lucidez. A questão foi a escolha feita por Caim. Então, nesse primeiro versículo, nós temos essa síntese de um planejamento reencarnatório. Tem um nome, tem uma marca, tem uma série de expressões que representam todo o nosso passado, porque Caim poderia ser ajustado como sendo a síntese, a somatória das nossas experiências pregressas. Mesmo em queda, nós estamos de posse, sem plena lucidez, nos componentes vivenciados em outras reencarnações. Porque aquilo que foi vivido não é perdido. Permanece em potencial e manifesta-se muitas vezes apenas como tendências, como possibilidades de manifestação. É aquela facilidade que surge em determinada experiência, demonstrando que aquilo não nos é novo, que nós já conhecíamos, já tínhamos uma certa facilidade para lidar com aqueles assuntos. Então Adão, como primeiro homem, opera o casamento com ele. O conhecer como expressão da união. União. Então aqui nós temos em Adão e Eva a dualidade. Se Caim é um, com Eva ele vive a dualidade. Os dois. E no fruto nós teríamos, pelo plano indutivo, a possibilidade de um fruto novo. E esse fruto manifesta-se na vida através da figura de Caim. Mas Caim também se desdobra em dois. Porque fruto de Abel. Então nós temos o ciclo da história da humanidade sendo renovado através de experiências novas. Para que na soma e na união haja o crescimento, haja a transformação para uma vivência nova. Porque no versículo 2 nós temos, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra.
Em Caim nós temos as expressões da concretude. A concretude. Lá na frente. Nem nasceu ainda. Por enquanto são os dois. 7 já seria lá na frente, num plano de elaboração mais sutil, como se diz, tá? Então, primeiro, no desdobramento, aqui, para a elaboração, não da história, que é o que nós já percorremos até o versículo 15, mas nesse desdobramento, tentando buscar elementos que possam nos situar já num plano de análise mais interiorizado, dentro de uma abordagem simbólica e espiritual. Porque nós estamos trabalhando a nossa história, é a história da humanidade. Então, aqui, para mim, é o concreto. E Abel seria a expressão do abstrato, manifesto, mais à frente, através de quais elementos. Isso fica fechado, sintetizado a partir das ofertas oferecidas por ele. Ofertas dessas que, para Caim, elas vão de concretude. Mas para Abel, quando nós vimos a questão da gordura, já existe um padrão de essencialidade. Essa essencialidade que é dar de si. Caim dá aquilo que ele produziu. Abel já opera uma relação mais sutil, que nós poderíamos dizer mais essencial. E aqui nós temos o abstrato como um componente fundamental. Então se repete, 1, 2, chega no 3 e 10 horas. Nós poderíamos colocar o seguinte, Caim não é o 3 é a serpente. Nós poderíamos pensar assim, a serpente é que fala do ponto de encontro dos dois. Então, nesse momento, Adão e Eva fazem um pacto, ou um acordo. E alguns comentam que o acordo feito com a serpente seria o acordo de acordar. Adão dormia, Eva estava com os olhos fechados. E, sob o plano indutivo da serpente, qual era a proposta? Acordar para ver a vida, conhecer o bem e o mal. Então, o acordo seria acordar para ver que negócio que é esse, de vida que é essa. Visualizar com toda a clareza sem aquele véu que impedia a percepção genuína da essência da proposta de Deus. Ficou alguma dúvida dentro disso que estou comentando? Porque ele confundiu agora, porque se você de repente essa coisa de abordar, pela ideia que a gente vem, vários anos, a gente tem a impressão que eles agiram mal ao aceitarem a missão delas. Se eles tivessem continuado numa linha linear tal qual tinha sido proposta, não comendo o fruto daquela árvore, tinha sido normal, não teria havido a expulsão. Com essa ideia agora se me confundiu. Tá. Mas a gente acorda. A gente pode acordar de diversas formas, não pode? Podemos acordar de um sono natural de 8 horas, não podemos? Porque estamos tranquilos. Ou então nós podemos operar um acordar brusco. Então vamos falar o seguinte, pessoas que utilizam drogas psicoativas. Tá? Qual que é a argumentação? O que permanece? Permite uma lucidez imensa, uma variação da vida totalmente distinta, tá certo? É um acordar para outras esferas, que algumas pessoas conseguem apropriar ou viver de forma natural, através da meditação, da oração, através da evolução natural. É o seguinte, nossa, eu fiz assim com planos, nunca vi, não? Um plano de intuição, eu sinto claro para mim, tudo claro, quando eu faço outras determinadas drogas. E aí, elas se justificam nisso, porque falam que é evolutivo, tá? Então, não é um acordar forçado, não é? A informação de que é mais etapa, né? Um acordar dentro do sistema que não seria o natural, forçado. A serpente, como um mestre que nós estudamos lá atrás, não é. Porque o que acontece mais pra frente, olha aqui.
No 14, eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei. Da tua face me esconderei, fala do que Caim elegeu. O que Caim elegeu? Não vou mexer com esse Senhor. E foi seu que vagabundo e fugitivo. Nesse movimento de ser vagabundo e fugitivo, é como se ele estivesse, a partir dessa atitude, dessa escolha, negando a condição de Senhor do Pai e elegendo outro Senhor. Seu vagabundo é ele. Então aqui encontra um, aqui encontra outro, e vai morrer, eu estou tocando vida. Então seria a mudança de foco no Senhor, no mestre, que seria o mestre interno, para eleger facetas como componente determinante. Nesse momento, quando Eva aceita a indução da serpente, ela está abrindo mão da orientação do Senhor para acolher a oferta da serpente como se a serpente fosse o mesmo que fosse daquele período. Ela detém esse conhecimento. Ela detém a informação que eu preciso. E eu me cumpro a autoridade dessa serpente. Você está com isso, eu estou cumprindo a autoridade dessa serpente. E quem quer serpente? Quem quer serpente? Caim. Caim, não é isso? Então, quando nós falamos que o 3 seria no movimento das laçadas, nós podemos falar que o 3 é assim, nessa síntese, da serpente no plano espiritual. Só que manifesta na vida através de caminhos que se dissolvem em Abel. E aí nós vamos no 2 e 2, tá? Quando você fala que é o mestre, naquele momento, ocupa um lugar de mestre. Quando uma pessoa está aprendendo a cozinhar, tá certo? Então, quem está ensinando ali a receita, no espaço, para aquele que é o aprendiz, ocupa um lugar de mestre. E aqui nós estamos falando do mestre maior, do Cristo interno, ou do Pai imanente. Nós estamos falando aqui de posições transitórias, tá? Que acontecem no nosso dia a dia. Aquele que ensina algo, mas aquele que ensina algo que eu acolho. Naquele momento eu dou àquela pessoa que ensina o título de mestre. Não importa a sua questão, porque você eu dou. Não importa o que. Então vamos voltar lá atrás. No Egito Antigo. O faraó, só um minutinho aqui. Não na frente, parece. No Egito Antigo. O faraó era a expressão de Deus na terra, não é? Se ele chegasse e falasse isso, e o povo não acolhesse isso, ia adiantar alguma coisa? Essa a relação. Essa é a relação de autoridade. Existe uma autoridade, um lugar de autoridade, vamos chamar assim, um lugar de autoridade. E esse lugar de autoridade é ocupado, mas ele só é vivenciado a partir dessa troca. Se não houver essa troca, não existe a vivência da autoridade. Porque só existirá mestre a partir do acolhimento daquele que se coloca na posição assim. Não, é conveniente termos um representante divino na terra. Porque isso segura paz, isso segura trabalho, isso segura uma vida familiar, e isso foi mantido dentro de um sistema de vida confortável para todos. Então não é simplesmente aquela posição, foi pronto e acabou. Tinha que ser uma relação de ganho. E Eva percebeu que existiria um ganho. E qual seria o ganho? Acordar. Eu quero acordar, não vou ficar com essa cabeça. É o desejar. Então a gente pode voltar lá no que conheceu Adão a Eva. A gente está desperto para ser Isso. Quando conhece e não acorda, está recalcitrando, né, Lili? Isso. E esse conhecimento, e Eva conhecia a serpente. Tá? Eva, então nesse sentido, Eva conhecia a serpente.
Ela não tinha a dimensão daquilo que ela estava propondo. Mas a proposta era muito interessante. Então, quer dizer, eu me senti, então, o despertar, vou colocar a palavra, eu me sinto motivado por aquilo que me toca, tá? Você podemos ficar o despertar muito próximo do acordar, tá? Então, eu me sinto motivada, só me toca aquilo que eu tenho algum toque. Porque se eu não tiver nenhum toque, passa batido. Passa batido. Não adianta, você pode, por isso que nós somos tentados onde? Na nossa concupiscência, naquilo que nos toca. E Eva foi tentada naquilo que é a concupiscência de Eva. E ela queria despertar para esse conhecimento do bem e do mal. Ela, como serpente, queria ser senhora daquela situação também. A serpente como forma construtiva. Eva não, Eva já estava no plano operacional. Dentro da construção da realidade da Terra. Eunice depois Bete. Dentro da realidade da Terra, dentro da dualidade, aí eu posso pensar que nosso relacionamento, esse sistema de dualidade, não ela é inerente à Terra porque acontece porque nós estamos aqui, né? Mas na medida que a gente vai caminhando, essa dualidade ela vai diminuindo e nós vamos assim, dizendo, retrocedendo de 3 para 2, depois do próprio né? Olha, essa questão da dualidade, já existem alguns estudos tentando trabalhar conosco essa saída da linha de dualidade. Dessa linha evolutiva dual, dessa dualidade. Mas, se nós retomarmos até o histórico da formação da Terra, e não o histórico científico, não é arqueológico, não é específico, mas o histórico espiritual da Terra e da humanidade, nós vamos perceber que a dinâmica da condição da Terra foi implementada já no cristianismo. Foi comentado um pouquinho para trás que a gente seria interessante para nós resgatarmos algumas informações sobre as raças, sobre os ciclos da Terra. Então nós até fizemos uma pequena, bem pequenininha síntese do livro Os Exilados da Terra, para que a gente tivesse, que todo mundo já leu, mas a gente esquece, então a gente teria que acordar. Nesse livro, nós tínhamos 3 ciclos da história da humanidade. E na construção, e na divisão didática desses 3 ciclos, nós teríamos o primeiro ciclo da história da humanidade. Então, aquele momento onde o espírito deixa de trabalhar sua reencarnação na faixa animal para vivenciar os primeiros passos na condição humana, na história da humanidade. Então, tem o primeiro ciclo. O primeiro ciclo teria início nesse ponto. Esse ponto onde o ser espiritual passa a ter suas reencarnações numa estrutura nominal. E o marco dessa possibilidade, segundo os registros esotéricos dentro dos planos iniciáticos, várias correntes, seria que o ponto decisivo seria a condição do homem nessa posição de cruz, tá? A forma e cruz, né? Então essa é a nossa condição humana, a condição física, crucifixo, né? Então essa condição de 2 pontos saindo, então aí, né? O vertical e o horizontal. Então nós já temos a mensagem simbólica da evolução via dualidade na nossa forma, tá? É porque é aberta na chave. Eu não entendi bem essa coisa da cruz, não. Porque eu estou entendendo a cristianismo na cruz como uma síntese da remissão do ser humano. Agora eu quero chegar no ponto seguinte. A respeito do Satanás.
Quando a gente for olhar para um lado da criação do nosso planeta, nós podemos imaginar, bom, a científica pergunta lá do considerado cientista ignorante. Então a tendência, a princípio, seria, vamos dizer assim, seria um mínimo moral, mas só para o entendimento. A princípio, Deus teria que ter criado o inferno mesmo, para receber os que estão... Você tem que olhar quem que está aqui na frente. Eu vou chegar lá. Olha bem para quem está aqui na frente. E pensa bem o que você vai perguntar. Você não vai lançar questões para a minha possibilidade. Não, eu não estou falando eu penso, durante esse concurso, justamente isso. Então, quer dizer, se a gente considera a nossa condição de ser ignorante, então, quer dizer, nós já trazemos em nós a tendência negativa, porque senão nós não estaríamos sendo aprendidos no nosso mundo de fascismo. Com certeza. Mas aqui, nós temos esse ponto da simplicidade, né? Simples e ignorante. Nós fizemos contato com esse estágio no momento da ignorância, né? Lá atrás, no capítulo 2. E a partir dessa ignorância, nós exercitamos, operamos determinadas experiências, exercícios de livre-arbítrio, relativo, sem dúvida, com a possibilidade de julgamento óbvio, tá? E foi nesse exercício que nós vivemos a culpa original. Não deu certo. Olha, só está explicado nesse capítulo, não Jesus chega na tá, não, mas aí já está mediado. Aí já não é mais primitivo, tá? Nós estamos falando da ignorância. Aqui na história dessa humanidade, da nossa humanidade, eu acho que vai dar, assim, esse resgate sintético, vai dar até para ajustar a sua questão. Nesse momento aqui, quando nós temos os gestos, né? Então, do plano espiritual, as sementes espirituais capazes de fixar os ganhos dessa primeira etapa. Vamos chamar de primeira etapa, primeiro ciclo. Se eu olhar para assim, gente, isso é homem ou animal? Tá? Porque eles falam que era assim, que eles intervêm, aqueles braços longos, muito grandes, porque o ambiente é enorme, super difícil. Então o que acontecia? Eles tinham de ter um preparo para que sobrevivesse. Então se eu olharia, se você dizer que animal é homem, até ele foi consolidada a forma, essa forma de grupo. Então, a digitalização como elemento de fixação na Terra, no piso da Terra, mas conexão com o alto. E num plano de relação com o meio. Então, nós temos nessa posição de cruz essa relação. Que, quando nós pensamos na cruz ou na espada, a gente fala o seguinte, é uma condição de imobilização. Não, é uma possibilidade de enraizamento para poder absorver da terra elementos fundamentais. Porque não falou que a serpente ia ficar lá? Nós também não que nem uma serpente. A serpente é como todos, nós não com os pés. Só os pés são suficientes para que nós estejamos conectados com a terra. E, além da expressão de cruz ser aquele componente que sugere a dualidade, segundo essas questões, tá? Seria o elemento que define que a linha evolutiva dar-se-ia num sistema através da dor. Então, o sofrimento. Então, a crucificação do espírito como um componente que finaliza a via de crescimento. Então, a dualidade e a dor seriam elementos que caminhariam juntos. Então, nós temos a caminhada e a possibilidade de elaboração dos nossos valores intrínsecos mediante o caminho da dor. Então, aqui está a mensagem. Nesse momento, nós temos a conjugação dos autóctones primitivos, os autóctones, mas nós já temos aqui os primeiros elementos. Por quê? Fixada a forma, tá? Que foi elaborado no plano espiritual, nós já aprendemos isso muitas vezes. Essa forma que foi fixada no plano espiritual,
ela científica, as coisas todas, né? Tudo que foi fixado, pode ser feita a fixação no físico. São os testes, os experimentos, mas a mutação aconteceu no plano espiritual, para que os ajustes pudessem ser vivenciados no físico. E aí sim, nós teríamos a primeira raça, ou a raça mãe. A primeira raça mãe. E essa raça seria a raça Adão? Não. Não. Essa raça mãe aí seria a raça dos autóctones. Tá? Antes. Então nós teríamos a raça mãe. Aí, na segunda raça, nós já teríamos elementos já dentro de uma condição bem tranquila do ponto de vista da fixação dos elementos, tá? Tudo é no primeiro ciclo, a raça mãe e a segunda raça, que ainda é uma raça pré-adâmica, tá? Então, mudando características, tendo condições de apresentar uma série de outros elementos para que pudessem ser feitas seleções. Não está acontecendo seleção. Os espíritos, os cabelinhos só estão no óbito, tá? Estão no óbito, mas não estão encarnados, tá? É aquele trabalho de miscigenação que acontece no plano espiritual. Então, não está acontecendo. Está espírito retirado de quê? De repente eles trouxeram tanto de astralidade, vamos falar assim, né? Eles trouxeram tanto de astralidade quando eles vieram, como remanescentes dos elementos de lá, que permitiram trabalhar essa mudança, esse semear, para que eles tivessem vida na Terra. Porque só com o que tinha aqui ficaria muito difícil para eles. São reencarnações sucessivas, fixação de caracteres, fixaram os caracteres. Aí vem o terceiro momento. Gente, não tem algum dado, mas que disso eu não vou saber falar, não, tá? E a gente tem que pensar o seguinte, que esses registros da unidade são registros de informações espirituais, tá? Nós estamos aqui trabalhando com conteúdos espirituais, não são conteúdos que falam, não, acho que está aí, não sabe, está lá, não, tá? Não sabe uma vez, eu não tinha nem expectativa, tá? Então, na terceira e quarta raça, aí sim, aqui nós temos os elementos da queda. Porque nesse momento, entre segunda e terceira raça, surgiu a possibilidade da injustiça, tá? E o que aconteceu nesse momento? Principalmente nessa terceira raça. Essa terceira raça foi um marco importantíssimo na condição da história da unidade. Tá? Aqui eles situam como sendo as experiências da Lemúria, tá? Lemúria. Tá? Onde hoje seria o Oceano Índico, tá? Lemúria, tá? Então, o que aconteceu ali, nesse ambiente? Eles falam que seriam os elementos de cor escura, tá? Então, aqui na Lemúria nós teríamos elementos importantíssimos que chamamos de rutas, tá? Rutas. E mais ao norte, na Ásia, nós teríamos os outros elementos longos, tá? Com a pele mais amarelada. A pele amarelada e a pele mais escura. Então, esses elementos estariam vivendo numa condição de fixação dos elementos da forma, da concretude em carne, porque carne é o concreto, tá? Carne é o concreto, então permitindo a fixação daquilo que foi implementado na cruz, tá? E o que aconteceu foi o eclodir dos sentimentos do estado primitivo, que permitiu que ele chegasse. Sabe o que foi? Foi quando o homem deixou de ser tão egoísta e começou a escolher a fêmea, tá? Para igual né? Então, escolhiam a mulher, e aí não abandonavam mais a mulher. E assistia na hora do parto, olha só, e dividia
o calor e o alimento consigo. Então, são os primeiros elementos que manifestam o cuidado com o outro. Até isso, né? Você pensou? Porque teve essa época que a terra resfriou, né? Então, a dificuldade, né? Foi o momento da época da descoberta do fogo. Então, uma série de elementos aqui, ó, nesse momento. Mas o que aconteceu? Cataclismo, né? Então, a terra, né? Houve desgelamento e tal, e as inundações, e as mudanças. Porque a terra ainda estava em formação. O que seria decisivo, definitivo, ainda estaria por vir. E aqui nós teríamos um elemento. Não, a Atlântida estaria aqui na quarta raça, um pouquinho mais à frente, tá? Na quarta raça nós teríamos a Atlântida. A Atlântida, né, que aí seria a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico, né, e que teria uma relação ao norte, pegando a Groenlândia, fazendo 2 braços, permitindo que houvesse aquela migração. E aqui nós teríamos os elementos da pele mais avermelhada, formando e fixando os valores étnicos, tá certo? Então, elementos de fixação. Esse trabalho foi um trabalho que aconteceu com um propósito. O que você faz? O que acontecer? Você vai no caminho e depois aí vem a queda e como a dificuldade. Não sei quem falou, alguém comentou alguma coisa. A queda como um elemento que poderia gerar uma dificuldade. Mas ela faz parte do processo quando nós identificamos que sem a presença desse engano, nós não teríamos a possibilidade de auxiliar o crescimento do outro. Só que, o que aconteceu com Caim? Caim veio com esse projeto, ó, conserta a sua vida e ao mesmo tempo fixa valores nos elementos. Ali contigo. E ele não assimilou a proposta dentro da sua atenção total. E aí surge um outro movimento na história da humanidade, que é isso, autodesdobrar. Então aqui nós temos o primeiro ciclo da história da humanidade. Até todos os movimentos, né, que seriam movimentos importantíssimos, permitindo a vida e a fixação dos capelinos. E o segundo ciclo já seria a partir do sobrevivente. O que sobrou? Tá? O que sobrou dessa turma? De Noé. Exatamente, a arca de Noé. Tá? Então, de Noé para frente, até o Cristo, nós teríamos o segundo ciclo da história da humanidade. Tá? Então, o segundo ciclo, ele seria a partir da materialização de uma nova proposta. Tá? Que aqui nós temos a semeadura dos capelinos como uma possibilidade, e a possibilidade definida por um selo marcado na testa deles, mas a promessa no coração. Eles tinham a promessa da vida do Cristo. O segundo ciclo fecha com a materialização da promessa daquilo que estava selado na intimidade mais profunda daqueles que aqui vieram. E o terceiro ciclo, esse terceiro ciclo, ele inicia-se a partir do Gólgota até o advento do terceiro milênio. E aí nós retomamos a cruz de novo, né? Vocês viram? 1, 2 e o terceiro. O terceiro ciclo. Onde que começa? No Gólgota. Com 3 cruzes, né, gente? Com 3 cruzes. Então nós temos simbolicamente o terceiro ciclo, de novo repetindo a posição. Por que a gente vive repetindo? Por causa da crucificação, a crucificação do Cristo. O que significa isso? Né? Esse sacrifício implementado à figura do Cristo, em termos de história da humanidade, da nossa história.
Então, a partir do Gólgota, nós temos a retomada desse terceiro ciclo, que seria a síntese do processo redentor da humanidade. Seria isso, terceiro ciclo seria o redenção? Porque e quando que acaba o terceiro ciclo, gente? Quer dizer, nós estamos vivendo o final do terceiro ciclo. Nós estamos fechando o terceiro ciclo, tá? Por isso que a gente fica pensando tanto nesses princípios do ciclo. Retomando a nossa história, refletindo a nossa história, o que nós fizemos com Cristo, né? As marcas que nós implementamos com Cristo com as nossas atitudes, o que nós fizemos com Ele em termos de sacrifício e dor. E a diferença das personagens nas três cruzes? Vamos só fechar o pensamento, depois eu te faço, depois da tá? Então aqui nós fechamos todo o pensamento para poder não perder a ideia. E nós percorremos as raças, porque a proposta era que eles vivessem dentro de uma condição de possibilidade, de oportunidade. Mas as escolhas, elas são pessoais e intransferíveis. E Caim optou por um caminho que não era o projeto do planejamento encarnatório. O que aconteceu? Na terceira e na quarta raça, nós que chegaram aqui viram no império das tentações, o que vigorou? Eles que teriam que trabalhar a vaidade, o orgulho, as questões pessoais, a intelectualidade ou o mental concreto distorcido, de lá, o que eles fizeram? Eles aplicaram aquilo que eles tinham como patrimônio para submeter. Então, eles amaram as mulheres da terra, as primitivas, mas amaram no sentido da união. Eles casaram com as mulheres da terra. Então, eles ficaram no plano das emoções mais passeiras. Então, se a mulher da terra era primitiva, nas expressões de sentimento, foi com elas que eles casaram. Então, o Adão que veio... Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, né? Exatamente. E aí, fizeram um casamento com essa condição, tá? E reciclaram uma série de experiências. E os registros falam que tem vigorado magia, né? Magia negra, magnetismo, um plano de utilização de recursos da terra com muita sabedoria. E eram homens fortes, né? Que tinham a força. Gigantes. E o que vigorou? Rivalidade. O que era para ser um plano de estabilidade construída? Cedeu espaço novamente à criatividade. Tá? Bem, demorei. Isso. Acordar. Acordo. Isso. Acordaram. Exatamente. Então, esse acordar seria a expressão do pacto operado entre eles, né? O pacto. Então, o pacto com a união. A união de propósitos, né? Nos interessa. Então, é o seguinte. Depois, o concreto seria a raiz da luz enterrada na árvore, na terra. Sem dúvida. Também faz uma analogia com a árvore também, ou não? Bom, depende do
enfoque, né, Beth? Vai depender do enfoque, dado a análise do símbolo. Porque quando nós pensamos em raiz, em ponta que realmente está fixada ao piso da terra, nós podemos pensar naquela ideia de passado. Se nós pensarmos dentro da ideia de passado, sim. Tá? As raízes, nossas raízes são os nossos passados, nas nossas várias experiências. Tudo aquilo que foi realmente vivido e que é patrimônio pessoal. Patrimônio. Nesse aspecto, sim. Mas nós podemos buscar o seguinte: mas quem que vive na horizontal? Quem que opera no plano de concretude? Quem que interage mais no mundo? Também não é Caim? É Caim. Aí nós podemos falar assim, aí o vertical seria Abel. Depende do espaço, por isso que é relativo. Se nós pensarmos que Abel é aquele que consegue estar na terra sem perder o contato com o céu, porque ele está na terra, mas não perdeu o contato com o céu. Aí nós daríamos a Abel a luz vertical. Então depende, né? Totalmente. Sem dúvida. Sem dúvida. E espalhando suas informações, né? Isso. Na horizontal que se iniciou. Isso. Ele chama de vertical. Isso está na terra, voltado para o bate, e as outras informações que nós estamos seguindo, né? Seria análise. Isso. Aí, como expressão de síntese, né? Aí, Nem sei se tem significado as três personagens, né, que estão começando a cruz de novo no terceiro livro. Tinha um ladrão, eles dão o nome de bom, ladrão mau e de Jesus. São três personagens totalmente diferentes. Tem ligação com eles, novamente? tudo pode ser avaliado no sentimento. E depois, pois é, qual o foco de rodar nisso? nós podemos dar a ideia de novo de uma. Se Jesus, o Cristo, é a síntese, como ela trouxe, é uma síntese desdobrada entre a luz e a treva, tá? Porque o plano evolutivo na Terra ainda é a linha da dualidade. E nós não podemos negar esses elementos em nós. Pois é, mas também está na ideia de ciclo vicioso. Pois, mas, gente, a evolução é assim. A evolução é assim. O problema é o que fica na sua volta dos nossos esforços de renovação. Tá? Hoje, nós não assassinamos o Abel. Você olha para o Abel, fica com inveja do Abel, mas esse Abel leva dúvidas, né? Esse Abel, eu estou aqui pelejando, mas na hora do reconhecimento, quem leva é o Abel. Isso é a nossa intimidade. Aquelas facetas do nosso ser que estão no esforço, quando a gente está tentando ser bonzinho, né? Tentando ser bonzinho. Querendo reconhecimento externo. Mas porque a nossa bondade ainda não é legítima. Então nós ainda temos esse plano interno. Aí você fala assim, nossa, gente, não ensino nada mesmo, que ele não é fácil. Não é fácil mesmo. Aí acolheu o seu carinho. Acolheu o seu carinho dentro daquilo que ele é. Porque a nossa tentativa de crescimento ainda se dá mediante um método que não me dá muito certo. Um método que é constrangedor, não é o caminho do amor, tá? Porque se nós observarmos, o diálogo do Senhor com Caim foi todo na interrogativa. Tipo assim, pensa nisso, você estiver bem, será você? E se o seu pecado já na porta? E o que você de seu irmão? É todo o interrogativo, todo, abrindo espaço para a meditação. E não foi na punição. Quem fez punição aqui foi Caim. Ele
deu uma sentença violenta, tá? E não é isso. E até para a flexibilização da nossa sombra, desse lado nosso rígido, tá? Nós vamos precisar lidar de forma diferente. Lidar de forma diferente com as nossas dificuldades. Aqui nós estamos falando de permissividade, né? Com os nossos pontos negativos, tá? Uma certa frouxidão, né? Com as nossas dificuldades. Aqui nós estamos falando de acolhimento desse nosso coração. E por que a preferência do Senhor por Abel? Por que a opção, vamos dizer assim, a opção por Abel? A oferta dele agradou a Deus, porque ele foi porque ele deu de si. Ele deu de si. Ele não colocou fora a fé. O Caim era um florzinho. O Caim só obedecia o pior. Pode observar. É o passo que o Abel dava o melhor, primogênito das ovelhas. As que tinham gordura, dessa coisa. Né? Então o oferecimento dele, ele sempre dava o melhor de si. E o Caim, não. Ele dava só o pior de si. Daí a reprimenda do Senhor a ele. Do da fé. Então ele já apresentou aí o primeiro defeito, a primeira imperfeição, vamos assim dizer. E depois, quando ele viu que tinha uma oferta, ele fez uma outra oferta, ele não foi assim. A outra oferta foi boa, né, Lênin? Foi? Foi, mas por que ela não foi assim? Porque ele apresentou com inveja. É outra imperfeição dele, e daí o Senhor também não aceitou. Nós podemos dizer que temos dois dentro de nós, né? Porque eles estão apresentados, Jeremias falou que estava passado nas asas, né? Como é que é aquele negócio das asas? Não entendi. Entendeu? Os amores da sabedoria. Os amores da sabedoria. Ele até tinha um conhecimento. Né? Ele tinha um conhecimento que já era um ganho de fixação na terra. Lavrar a terra, já era um conhecimento. Se a gente pensar em ver só andando por aí, quer dizer, aqui tem um passo nômade, né? Se a gente pensar que a vida do nômade é uma vida mais fácil, né? Porque levanta barraca aqui acabou o passo, a gente vai para outro lugar, levanta barraca ali, né? A gente poderia imaginar, né? Que a vida do pastor de ovelhas seria nesse sentido uma vida mais descompromissada. Caim tinha o conhecimento da técnica. Aqui, nesse primeiro modelo de segunda raça, já vislumbrou. Aqui nós temos a terceira raça, a vida em família, já lavrando a terra e tirando os frutos da terra, com possibilidade de fixação. Vivendo essa fixação foi um valor importante, porque se não fixasse na terra não tinha continuidade, não seria possível a vida de Abel. Caim preparou o terreno para que Abel viesse numa condição renovada da terra, para que os horizontes se ampliassem. Mas ao mesmo tempo, também foi comentado na semana passada, que a visão de Caim era limitada, porque estava fixada a terra ali, no sítiozinho dele, tá? Ao passo que o pastor, ele conhece novos horizontes, ele vê de cima, ele consegue caminhar, né? Pelos montes e ter uma visão ampla do horizonte, a grandeza da própria vida. Então ele conseguiu sair daquela condição restritiva que a operação ali no sítio, na fazenda, né, lavrando a terra, implementar, porque a gente está ali de olho, vigiando, tá? Cuidando ali, mas preso ao ambiente. Caim vive a prisão proposta perfeita, porque ela não ia trabalhar na terra, não ia ficar rastejando na terra. Caim lavra a terra, tá certo? Em termos de profissão, ele está preso à terra, tá? Como a expressão da serpente reencarnada.
E a Abel, não. A ele é dada a liberdade de ir e vir. E quando nós pensamos nessa liberdade de ir e vir, Jesus, quando fala, eu sou o bom pastor, não é? Que cuida das ovelhas, e fala naquele a porta, não fala? E nesse aprisco, a porta desse aprisco define na porta a possibilidade de entrar e sair. Então esse livre trânsito, que é o livre trânsito de Abel, o livre trânsito da possibilidade de passar pela porta, ele tem essa tranquilidade na relação com Cristo. Tá? Ele tem essa possibilidade de encaminhar suas ovelhas e sair com as suas ovelhas. E aqui nós poderíamos, eu quero dizer, quem seriam essas ovelhas? Quem seriam essas ovelhas? Ou em nós? Não está em nada, viu? Não permitir o novo se manifeste. Está muito bom desse jeito. Vou continuar amando as mulheres, né, da terra. Vou continuar amando as mulheres da terra, as nossas emoções. Filhos dos homens. As filhas dos homens, filhos dos homens, filhos de Deus não, tá? Então, filhos da nossa instintividade, tá? Essas emoções e vamos nos nutrir dessa vida. Então a gente abre espaço a uma vida que não é guiada pelo Cristo ou pelo Pai, elegendo outros mestres. E aí alguns falam que essas ovelhas poderiam ser nossas células, poderiam ser nossas células, tá? Poderiam ser expressões da nossa personalidade, poderiam ser expressões da nossa personalidade. Depende do foco de amar. Você falar mais um pouquinho sobre a forma. Tá? A gente começa. Ainda tem uma dimensão também da expressão da revolução do homem. Na agricultura sempre a gente pode pensar naquele controle da natureza para administrar os ciclos na plantação e no recolher. Isso aí às vezes levava o pessoal a fazer negócio com a divindade. Onde eu não queria isso, eu quero a chuva, eu quero a inundação do rio ali na época certa para que eu possa plantar e recolher o melhor. Então, a tendência de apequenar Deus, como se fosse um negociante, que a gente oferece alguma coisa, mas quer em troca, é uma forma de também ensinar. Agora, Abel já estava oferecendo os danos benefícios e ele estava querendo o quê? Confiança de dado que ele oferece os primeiros, mais irá. A confiança já se exporta ali. E ele oferece a minha cultura que é conhecer o óleo nós sabemos. Então é do supérfluo ali, que muitas vezes não é do necessário, mas que sabe que aquilo ali pode ser utilizado para produzir luz. Hoje é TV de plasma, viu, Dena? Nada não, deixa eu falar. E uma circunstância, tantos eram marrons. Então, o plano da lucidez está existe em todos os dois. Mas aí tem uma questão de liderança, né? Dois irmãos ali, o mais novo revelando ali essa característica mais adequada. Tinha uma certa dose de humildade ali no Caim para reconhecer essa capacidade de liderança do Abel. E isso é complicado também. Nós já comentamos isso em alguns encontros atrás, que algumas pessoas consideram, estudiosos, né? Consideram que talvez Moisés não tenha escrito o terapeuta. Você já deve ter ouvido isso, estudado isso. Não importante a gente até ventilar essa ideia. E que ele teria só escrito mesmo o primeiro livro. Só Gênesis, que seria de Moisés. Se a gente escutar isso, já nem assusta, né? Então só ele teria escrito Gênesis. E que ele teria recorrido a outras obras para construir a sua, o seu relato. Não apenas o plano intuitivo. Então, quer dizer, tem algumas fontes
que falam dessa relação, como lendas de que nós, mitos, da relação entre dois irmãos, onde aquele que perde perante, né, o Senhor aí, Deus, vem, e a gente tem tantas histórias que falam, vou escolher o professor. Como eu vou escolher o professor? A partir de elementos. Então, quais seriam os elementos que definiriam essa relação mais estreita, permitindo a continuidade do processo de gerenciamento da vida, dessa coletividade? Quem é que vai dar a melhor sequência? Então, aí é a questão da sequência, da herança, da continuidade de vida. Nós podemos pensar nas ovelhas como nossas células, podemos pensar as ovelhas como a humanidade, então seriam as criaturas com as suas diversas formas de ser, como de cada forma. Mas nós teríamos de imaginar no primeiro momento o seguinte, que esses elementos internos, eles lutam para ocupar a diretriz da nossa vida. Aqui nós podemos dizer que a luta de Davi é a luta do nosso ego. O ego que está a serviço do eu superior quer definir a trajetória de vida. Tá? Nós podemos dizer que não, Caim não é o ego. Caim poderia ser a expressão do nosso eu interior. Tá? É o nosso eu interior que está aí fomentando uma condição de vida que nos aprisiona e define a materialidade como sendo o domínio da nossa ação. Tá? Então, Caim pode expressar nesse elemento. E nesse momento, não há, aí na luta interna, não há esse acolhimento ou essa submissão ao poder maior e à autoridade maior manifesta em Abel. Tá? Como uma proposta redentora. Olha, o processo é de autoiluminação. O processo é de promoção de todos os valores que precisam ser cuidados e conduzidos. Ovelhas, cuidadas e conduzidas. Tá? E elas disputam a voz de quem? Do bom pastor, do pastor que é familiar a ela. Não é isso? Então, as ovelhas, as nossas ovelhas, vão atender o bom pastor. Mas Caim chega e fala assim, como que vai ser isso? Está só eliminando o bom pastor. A única chance que eu tenho de atuar só se eu eliminar o bom pastor. Foi isso que nós fizemos no Gólgota. Nós eliminamos o bom pastor. E aí ficamos, aí a terra ficou o quê? Tem uma referência por 3 dias. Tá? Que é a ressurreição, é pelo juízo. Então nós vivemos uma experiência agora. Caos completo. Sem a luz. Tá? Então nós mergulhamos numa sombra profunda. E aí nós teríamos uma série de outros símbolos que poderiam ser associados, nós já estudamos aqui. O próprio Jonas, na baleia, também, por um tempo similar, vivendo no escuro de si mesmo, sem a diretriz de uma luz. É? Aí. Quando Caim mata hoje, né? Nós podemos entender que nós estamos colocando a nossa ovelhas. Com certeza. Então, nosso pensamento instintivo, né? Vem ter esse tipo de nome. Ele prevalece sobre a nossa condição de visão mais ampla, nós estaremos arrastando a nossa célula e trazendo a harmonia da nossa célula. Sem dúvida, nós estamos gerando uma enfermidade para nós. Quando Caim sobrepõe a Isso, em alguma parte, né? Isso, só um dia que a gente tem aquela imaginação, cheia o braço também.
E deixa eu só falar para vocês que era no dia 8 de dezembro, tá? Está em tempo, né? Era no dia 8 de dezembro, eu tinha feito uma síntesezinha, que a gente tinha comentado esse negócio do bom pastor, né? E aí nós fizemos uma síntese do pastorino, que o pastorino fala o seguinte. Aí eu só vou ler aqui para lançar só a ideia, tá? Ele fala o seguinte, nós podemos avaliar a passagem do bom pastor do ponto de vista simbólico ou do ponto de vista iniciático, tá? E aí nós teríamos ovelhas, aprisco, ladrão, porteiro, pastor, a voz, a porta e as passagens. Aí eu vou falar o que cada um poderia ser, do ponto de vista, primeiro, simbólico e depois do ponto de vista iniciático. Ovelhas, simbólico, células do corpo. Iniciático, criatura. Aprisco, simbólico, corpo humano. Iniciático, humanidade. Ladrão, seu ladrão ali. Aí. Bom. Sensações e emoções, do ponto de vista simbólico, tá? E do ponto de vista iniciático, seria aqui o intelecto, tá? O intelecto. O porteiro, os dois planos de análise seriam a intuição, mas uma intuição relativa, tá? Porque ela cresce. Então, os ouvidos mesmo, né? Você vai absorvendo com maior amplitude, a amplitude a partir do crescimento interno. O pastor sempre será o pai. O pai que nós vivemos, né? O pai que nós já vivemos. E esse anterior é a intuição nos dois casos? Nos dois casos, porque também ela cresce, né? E a visão do pai cresce. A voz. Quando nós avaliamos no sentido simbólico, seria a consciência, tá? No sentido simbólico. E no plano iniciático, já seria Jesus. Porque ele Jesus personaliza aquele elemento concreto que vive a mensagem. Tá? Que vive a mensagem. Isso. Exatamente, o verbo se pensar na palavra. Então só é capaz de captar essa voz aquela consciência desperta, que é capaz de seguir Jesus. Exatamente. E que é o final do terceiro ciclo, porque a regeneração seria o quê? Do Gólgota até a aplicabilidade do ensinamento do Cristo. Não é só pelo conhecimento do Cristo, é a aplicabilidade. Porta, Cristo interno. No plano iniciático, seria o Cristo planetário. O Cristo planetário. O Filho do Homem. O Filho do Homem, tá? E as passagens poderiam ser, simbolicamente, a espiritualidade e no plano iniciático, o planeta espiritualidade. Bacana, né? Braço. Eu vou primeiro braço, depois jaqueline, depois só porta. Que? Aprisco? Qual que é a raça atual da humanidade? É a primeira coisa. E a outra pergunta naqueles 4 rios que falam na Gênesis, aí tem os indianos, os egípcios, os italianos, não sabemos se tem a ver com essa tem a ver. No início do livro, eles fazem até a relação e depois, eles até pensavam em trazer um mapinha, tá? Tem um mapa mostrando como que seria a situação, tá? Como que seria a visão do mapa mundo naquela época, tá? E quais seriam os braços. E essa região seria a região da Mesopotâmia, tá? Essa região que você está se referindo. Mas já seria um foco irradiador. Aqui nós vamos ver que está para além de, tá? Está bem para além de, porque pega a Terra como um todo, tá? Mostrando os 4 elementos. E aqui nós teríamos também a cruz, mostrando todas as possibilidades do norte, sul, leste a oeste. Está querendo toda a extensão do planeta, tá? Então os 4 braços
aí, seria uma referência dessa totalidade dentro do plano da concretude dos quadrados. Agora, a raça atual da humanidade, qual que é? Ó, ele vai desenvolvendo isso, e aí tem que denomear, em termos de técnica da raça, aí fala até do veio com 7 representantes. Não são 7 representantes, mas 7 grupos. Aí nós poderíamos desdobrar assim. Que elementos seriam esses que materializariam 7 expressões? Tá? Que elementos seriam esses? Aqueles de 7 pecados capitais? Nós deixamos uma ideia. Tá? Mas nós saímos desses elementos, tá? Porque são simbólicos, e chegamos já na proposta redentora do Cristo, que seria a vivência da totalidade nas expressões do 12. Do 12 apóstolos. Apóstolos que também representam facetas da humanidade. Facetas da humanidade. Cada um com o jeito próprio de ser. Tá? E até poderíamos dizer que esses 12 apóstolos seriam portais. E aí, Da Vinci fez uma relação dos 12 com o zodíaco, a totalidade. Aí sai da Terra para assimilar expressões muito mais amplas, tá? Essa totalidade. E alguns estudiosos até comentam que se nós fizéssemos essa relação e observássemos o jeito de ser de cada qual, nós pegaríamos ângulos que refletem a nossa intimidade. Então são os apóstolos, essas personalidades vividas ou manifestas em nós mesmos. Também uma história assim, bem interessante, bonitinha até, de André. Diz que André era daqueles que gostava de ir para o alto da montanha. Muitos prazeres que André tinha, quando ele tinha um tempinho, ele ia para o alto da montanha. Adorava, ficar olhando, sabe? Ficar olhando céu, a multidão. É tanto que ele era conhecido. História, né? Ele era conhecido como alguém que dava notícia do tempo. Se o tempo ele virava e perguntava para o André, que André dava notícia, porque ele tinha essa visão das nuvens e tal. Então ele tinha uma familiaridade muito grande com a natureza. Ele observava demais a natureza. E ele, assim, num desses passeios, vamos colocar assim, que ele fazia habitualmente, ele estava assim à noite e viu da constelação de Capricórnio descendo muitas luzes, como se fossem estrelas cadentes. E viu as estrelas descendo e chegando na Terra. E ficou encantado com isso, como uma ilusão, tá? As luzes que vieram do alto da Terra. E ele ficou com aquilo registrado na sua memória profunda, como sendo uma luz chegando para quem estava nas trevas. E no outro passeio, ele teve uma surpresa à noite, que ele viu luzinhas subindo da terra para o céu. E aí ele ficou sem entender o que era aquilo, tá? Luzinhas saindo da terra e indo para o céu. Aí ele ficou refletindo que a meditação é uma via para ampliar a nossa consciência. E meditando, aí ele identificou que muitas daquelas luzes que haviam caído, né, na queda, numa metodologia, já eram no tempo luzes que acendiam no momento do sono físico em direção ao céu. Então esse é o nosso movimento. Nós mergulhamos na Terra, apagando as nossas luzes em termos de conquistas já elaboradas, para adquirirmos outras conquistas que irão nos iluminar. Mas, em essência, o projeto de vida e de existência é gordura, tem que ser algo, é essencialidade, tá? É oferta de aberto. Então, nesse movimento, ele entendeu que o intercâmbio do céu com a terra era contínuo e um movimento crescente.
Então nós podemos ter, no mesmo momento, elementos de trevas lá de trás, tá? Em termos de raças anteriores, bem primitivas, e raças que estão para além, que conseguiram permanecer aqui, não por necessidade, mas até por um pedido, por uma súplica, porque já não era nem mais o endereço deles, que já eram luzes, que podiam viver em outras paragens, mas que optaram por permanecer aqui para consolidar aquilo que era a proposta do estudo deles, consolidar uma série de valores iluminativos. Bom, vou chegar. Cheguei. No capítulo 4 do café, capítulo 4 do café, tem um parágrafo 4 que fala assim: circundando a terra, como outra camada de solo mais elevado, destinado a servir de educação e proteção, com também de uma fita astral para a elaboração das formas vivas destinadas a evoluir nesse mundo formação. Então, quando eu tenho duas dúvidas na lei, por quê? Quando você fala que os cabelos ficaram no ordem, e tem uma outra dúvida com relação ao livro quanto aos horrores. Que página que está aquele? Porque você leu muito de perto. Página 20. Ah, não. O meu é muito bem. Tá, qual parágrafo que é? Depois eu falo que eu faço. Você tem a primeira, a segunda página e a terceira página. Nessa camada você continha os germes dos seres? Ao redor. Tá, então tá. Vou ler para todo mundo acompanhar, tá? Ao redor, o circundando-a, portanto a terra, formou-se uma camada fluídica de teor mais elevado, destinada a servir-lhe de limitação e proteção, bem como também de matriz astral para a elaboração das formas vivas destinadas a evoluir nesse mundo de formação. Gente, era o berçário do planeta, tá? O berçário do planeta. Esse ambiente é incubador, temos um incubador, uma grande incubadora, tá? Tá certo? Uma grande incubadora. Então nós podemos falar que a aura da Terra mudou. Tá? A aura da Terra mudou. Por quê? Uma camada fluídica. Era uma aura que antes era só de emissão que vinha da Terra. Aí eles fizeram o quê? Quando eu falei de astralidade, eles fizeram astralidade. Fizeram astralidade do planeta. Porque como que os caterinos iam reencarnar aqui com o perispírito só construído com os elementos da Terra? Não tem jeito. É animal mesmo aqui. E os primitivos que olhavam não sabiam o que era animal e o que era homem. Tão violento que era, em termos de densidade, tá? Então tinha que ter uma transição. E por isso que nós aprendemos. É isso que quer dizer porque que era perdida no astral. Tá? Ela perdida no astral. É no astral que ela elabora. Vamos ver se dá certo, apropria, ajusta, vê se vai dar. Tá? Então o laboratório, o livro dos médicos. O livro dos médicos fala isso, o laboratório invisível. Tá? Kardec trabalha o laboratório invisível. Isso aqui é um laboratório invisível, que eu estou chamando de berçário aqui, de incubador, tá? Isso pode explicar aqui. Claro! Quê? Os ovoides, gente, os ovoides, eles só têm um caminho. Qual que é o caminho do ovoide sem recomposto? Só tem esse caminho, não tem outro. Aí é determinismo da lei, tá? Muito tempo depois. A maioria dos livros fala que os ovários vão jogar nos primitivos. Que isso? Se eles serão colocados no pesado, vai reconstruir nova forma. Exatamente. E começa a fazer um exercíciozinho lá no plano astral, tá? Em termos, começa a fazer um trabalho de induções, trabalhos no plano astral. Mas, se não reencarnar, não libera. O único caminho é através da reencarnação. A única porta. Aí é a porta única. Tá? A
porta é única. Se não passar pela porta da reencarnação, não devolução. Pois é, mas quando Jesus fala assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Isso. Porque, gente, olha, o amor aprisiona? Não. O amor não aprisiona, porque por isso eu te amo. Aí coloca numa gaiola de ouro. Bacana. Show. Com tudo de bom dentro da gaiola de ouro. É amor? Não. Então, é isso. E o símbolo da porta é esse, da possibilidade e da liberdade de ir e vir. Então, eu estou aqui por opção. E vai e faz sempre coisa. Então, a questão da porta é o símbolo de grande beleza. Então, quer dizer, porque lá é a porta da perdição. Tudo for, lá é a porta da perdição. Então, quer dizer, nós já sabemos que a porta da perdição é assim, né? É uma alameda, né? Então, é descarada. Então, você não tem nem que fazer nenhum esforço para sair ou para entrar. Então, o trânsito é tão livre. Tá? Agora. Exatamente. Para poder entrar. Então nós não vamos poder entrar para o aprisco do Cristo. Então vamos colocar. Carregando as emoções instintivas. Aqui, gente, ó. Nós não vamos poder entrar na porta estreita desse aprisco, onde nós estamos sob o cuidado, sob a tutela do Cristo, carregando o quê? Sensações e emoções extremamente primitivas. É como nos desencarnos. Não é o perispírito que define pelo próprio peso específico o nosso endereço espiritual? Endereço espiritual. Umbral, trevas, sei lá, né? Lugares mais sutis, né? Tem lugar que a gente só chega pelo pensamento, daí Deus não fala? Como é que chega aqui? Qual que é o endereço aqui? Não, é móvel, aqui é móvel. Então ela chega aqui de que jeito? Tem que sintonizar. Que bacana! Você sintoniza e chega, né? Então o endereço é móvel, aí. Porque na verdade não é móvel, a vida é movimento. Então o endereço era ali, mas qual que é a referência a partir do quê, né? Porque a vida é movimento. Então a porta tem esse sentido, né? Dessa liberdade. Mas, como o peixinho vender, tem que fazer. Aí tem que tirar uma discaminha, sabe? Não, Senhor. Agora eu entendi. Entendeu? Gente, então o peixinho vermelho, tá lembrado, né? Peixinho vermelho, ficou tão descama lá, viu? E tinha que emagrecer. E não adiantou ir lá contar pra turma dele que ninguém acreditou e achava que ele estava o quê? Mesmo que teve essa expressão, tudo cai, né? Tudo cai. Perder televisão, ficou todo mundo completamente. Vou mexer no peixinho vermelho, ela tá bonita. Olha. A oração dessa, e aí tem um Deus que coloca o limite. Aí estou lá no caminho, eu vejo um Deus que mostra uma preferência. E eu aprendo que Deus ama desde o homem mais doente do planeta, porque todos são seus filhos. E ele aguarda a nossa caminhada para reunirmos a ele. Então, quando eu te ouvia, eu sei que você lá no Velho Testamento, como não conseguiu reunir essas imagens desse Deus que vem sob diversas funções, né? Visão do Deus generoso, visão do Deus que escolhe, visão... E esse Deus que nos promete um reino do amor infinito, que é o Deus que imagina. Tá. Deus totalmente. Posso voltar? O que você disse? Eu preciso. Só uma palavra, um Deus que mostra preferência.
Será que ele mostrou preferência ou só mostrou o agrado dele? Talvez ele tenha mostrado as diferenças, né? Por quê? Por quê? Porque, ó, eu gosto de quê? O que eu gosto? Eu gosto do pior, da sobra, do fruto da sua parede, ou eu gosto daquilo que é genuíno, que primícias, eles dão palavras. O que é primícias? Primícias não são importantes. São as primeiras ofertas. Então eu separo o melhor. As primeiras. Gente, o que eu pensei na hora que aconteceu? Primeira coisa que me ocorreu foi oferecer. A gente, por acaso, vai ter a primeira festa dos Jesus que falam tá bem. Tá bem, 672? Tá bem, 672. Tá? Então aí a gente tem que ter a oferenda feita a Deus, os frutos da terra, tinha a seus olhos mais méritos do que o sacrifício dos animais, já nos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção. Muito obrigada, viu? A você e a legião dos emissários do porque para ele toda importância tinha o fato, mas agradável, evidente, aí está, não é desejo. Fica gostoso, agradável. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecesse os frutos da terra e vendo o sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é sem vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que ele possa fazer. Repito, a intenção é tudo, que o fato nada vale. O fato nada vale. E o que Carlos fez é que ele tomou como uma questão pessoal. Tá?